O revolucionário do futebol, um dos caras que mais tratou bem a bola. Ele enchia ela de carinho com a sua magia, sua genialidade, sempre muito à frente do seu tempo. Como jogador foi fenômeno, como treinador, expôs suas ideias, foi um cara que contribuiu muito para o esporte, foi realmente uma lenda. Então hoje a história dele, Johan Cruyff. Hendrik Johannes Cruyff nasceu no dia 25 de abril de 1947, na capital da Holanda, Amsterdã. Desde que nasceu, praticamente, o Johan Cruyff foi ligado ao Ajax. Seu pai, dono de uma mercearia, era quem fornecia frutas ao clube. Sua mãe trabalhava como faxineira do time. Então, quando ainda era moleque, já frequentava o vestiário da equipe, juntamente com seu irmão, Henry. Porém, o mais curioso é que a grande paixão deles nessa época não era o futebol, era o beisebol. Sua mãe sugeriu que ele começasse a jogar futebol muito mais por achar que seria benéfico para ajudar ele a caminhar direito, uma vez que o Cruyff sofria com uma má formação nos pés, e aí isso fez com que ele tivesse até que usar aparelhos ortopédicos, do que ser jogador, mas mal sabia ela que estava criando um dos maiores mitos da história do futebol. O garoto passou toda a infância e adolescência no clube, chegou até a ser gandula da final da Champions de 61 e 62, que foi jogada no estádio do Ajax. E na temporada de 64 e 65, foi a primeira dele como jogador profissional, foi quando ele subiu ao time de cima. O Ajax fez uma campanha bem modesta no campeonato holandês e terminou só na 13ª colocação. Já na temporada de 65 e 66, o ainda menino Cruyff ganhou muito mais chances e com elas começou a mostrar seu futebol muito acima da média. O Ajax também cresceu de produção e conseguiu ganhar o campeonato holandês naquela temporada, com muita autoridade. O Cruyff foi um dos melhores daquele time, uma peça fundamental, com seus 25 gols em só 23 jogos. É claro que uma explosão meteórica dessas não passaria despercebida pela seleção da Holanda. Então, em 1966, o Cruyff recebeu sua primeira convocação para jogar com a camisa do seu país. Na temporada seguinte, o clube teve o privilégio de jogar a Liga dos Campeões da UEFA, mas acabou caindo nas quartas de final. Porém, nas competições domésticas não deixou passar nada. O time venceu a Copa da Holanda e ganhou também o Campeonato Holandês, no qual o Cruyff foi o artilheiro com 33 gols marcados. E na temporada toda ele marcou 41 em 41 jogos. O talento do jovem era um negócio totalmente absurdo, e já enchia os olhos do torcedor do Ajax e de todo mundo. E nessa temporada ele seguiu jogando muito, mas muita bola, e ajudou o Ajax a ganhar o bicampeonato da Holanda. O clube faturava mais uma vez a Liga Nacional. E dessa vez o Cruyff ficou em segundo na artilharia. Nessa temporada aí, Johan Cruyff disputou 40 partidas e marcou 33 vezes. Na temporada seguinte, o clube continuou a desempenhar um ótimo futebol, porém ainda não havia atingido seu ápice. Não conseguiu vencer o título nacional, sendo vice-campeão, mas conseguiu ser um dos campeões da Copa Intertoto da UEFA. E aí, na maior competição da entidade, a Liga dos Campeões, o clube não fez feio. Ainda ganhando essa bagagem com jogadores jovens, conseguiu bater uma final de Champions, porém foi atropelado pelo experiente Milan na decisão, 4-1 e vice-campeonato para o Ajax. O Cruyff somou mais 42 jogos e 33 tentos. Na temporada de 69 e 70, o gigante Ajax voltou a mostrar por que era tão forte e venceu mais um campeonato holandês, assim como a Copa da Holanda. Essa temporada foi excelente tanto para o Cruyff quanto para o time, mas o melhor ainda estava por vir. Pois a partir daí começou uma hegemonia do Ajax no continente europeu. O clube simplesmente varreu a Liga dos Campeões. O time de Amsterdã tirou o Atlético de Madrid na semifinal e na decisão derrotou o Panathinaikos da Grécia, vencendo por 2-0. O Cruyff não marcou, mas foi o melhor jogador do time em toda a campanha, um cara de importância mundial. E não por acaso ele foi agraciado com a conquista da Bola de Ouro, ou seja, foi o melhor jogador do planeta em 1971. Só para não passar em branco, o Ajax papou também a Copa da Holanda na temporada, em que o gênio disputou 37 jogos e marcou 27 gols. Na temporada de 71 e 72, o Ajax continuou a jogar muito bem. O time era composto em sua base por jogadores da seleção holandesa, que também vinha apresentando um grande futebol. E para dar uma variada, o clube conseguiu vencer o campeonato holandês daquela temporada, em que o Cruyff foi o goleador máximo com 25 gols. E para fechar com chave de ouro as competições nacionais, o Ajax faturou também a Copa da Holanda, porém a conquista mais cobiçada era, lógico, da Liga dos Campeões, e pelo segundo ano seguido o Ajax conseguiu a proeza de levantar a orelhuda. O Cruyff, com 2 gols, decidiu a final contra a Internazionale de Milão. Ele marcou 5 ao longo do torneio e foi um dos artilheiros.
Seus números: 45 jogos e 33 gols. Não por acaso esse período é considerado o auge da carreira do craque. O Ajax começava a receber cada vez mais sondagens de outros clubes que queriam contratar o jogador. No entanto, conseguiu mantê-lo no time, e o craque marcou na vitória do Ajax contra o Independiente da Argentina, e assim o clube conseguiu conquistar a Copa Intercontinental, que hoje conhecemos como Mundial de Clubes. O placar foi de 4-1 no agregado. E aí, como já era tradição, o Ajax ganhou mais uma vez a Eredivisie, ou seja, o campeonato holandês. E para coroar uma temporada perfeita, os comandados de Steven Kovacs ganharam novamente a Liga dos Campeões. Tricampeonato em sequência, realmente um absurdo. A vítima da decisão foi a Juventus de Turim. Vitória magrinha por 1-0 e mais um título. Para o Cruyff, mais uma bola de ouro. Foi novamente eleito o melhor jogador do planeta. Mesmo com todo esse sucesso, era claro que o Ajax não tinha a mesma estrutura de outros gigantes do futebol europeu, e o Cruyff achava que ganhava muito pouco pela bola que jogava. Foi assim então que ele decidiu jogar no Barcelona, que era treinado pelo seu mentor Rinus Michels, fechando assim a sua primeira passagem pelo Ajax. Chegou a jogar as 2 primeiras rodadas do campeonato holandês pelo Ajax, antes de desembarcar na Catalunha para defender o Barcelona. A quantia paga foi de 5 milhões de florins. O governo da Espanha só aprovou a transferência de um preço tão alto porque oficialmente foi registrado como uma máquina de agricultura e não como um jogador de futebol. Dentro das 4 linhas, o holandês conduziu seu clube ao título espanhol daquela temporada, em que o Cruyff foi o melhor jogador do campeonato. E nessa primeira temporada na Espanha, ele fez 16 gols ao longo de 26 jogos. O Mundial de 1974 foi o momento em que o carrossel holandês ganhou fama e entrou para a história do futebol. Um time em que os jogadores não guardavam posição fixa, onde todos atacavam e todos defendiam. Um estilo que ficou conhecido popularmente como futebol total. O Cruyff, que era patrocinado pela Puma, se recusou a usar a camisa da Holanda com as tradicionais 3 listras da Adidas. Então tiveram que confeccionar uma só com 2 listras, para que só ele usasse. O cara jogou uma Copa do Mundo de almanaque, foi eleito o craque daquela competição. Ele marcou 2 contra a Argentina, contra o Brasil fez um gol e deu uma assistência num triunfo da Laranja por 2-0. Porém, na final, a Alemanha de Gerd Müller acabou vencendo a Celeste do Cruyff por 2-1 e ficou com aquela Copa. Apesar disso, o jogador venceu pela 3ª vez na carreira a Bola de Ouro. Foi o melhor jogador do mundo no ano de 1974. Sem a conquista do mundo, o Cruyff continuou a defender as cores do Barcelona. Nessa temporada aí, de 74 e 75, o clube passou sem taças, caiu na semifinal da Champions e acabou o Campeonato Espanhol só na 3ª colocação. Na temporada de 1975 e 1976, o clube catalão novamente passou sem ganhar títulos. Caiu na semifinal da Copa da UEFA e foi vice-campeão nacional. O ímpeto goleador do Cruyff do Ajax foi brecado no Barça. Uma prova disso foi que em 38 jogos ele marcou só 8 vezes nessa temporada. A Eurocopa de 1976 foi, por incrível que pareça, a última competição internacional do jogador, que depois optou por não jogar a Copa de 78. A seleção da Holanda vinha forte para a competição e conseguiu novamente fazer uma bela campanha. A única partida que o Cruyff entrou em campo foi justamente na semifinal, uma derrota para a Tchecoslováquia na prorroga 3-1. Ao menos a Holanda venceu a disputa pelo 3º lugar, derrotando a Iugoslávia e ficando com o bronze. Mais do mesmo aconteceu na temporada de 76-77. O Barcelona não vivia boa fase, mesmo tendo o talento do Cruyff, que por sua vez melhorou seu desempenho. Entretanto, não foi o bastante para conduzir o clube aos títulos. A taça que ficou mais próxima foi novamente do Campeonato Espanhol, mas o Barça não aproveitou os tropeços do Real Madrid e do Atlético de Madrid. Terminou com 45 pontos contra 46 do Atlético, que veio a ser o grande campeão nacional naquela temporada. O Cruyff foi a campo em 36 partidas e balançou as redes 18 vezes. Na temporada de 1967 e 1978, o Barça brigou ponto a ponto com o Real pelo título espanhol, mas em dado momento viu o rival escapar e terminou com 6 pontos a menos na 2ª colocação. Na Copa da UEFA, o clube passou perto de chegar na final, mas acabou caindo uma fase antes, na semi. A única conquista da temporada foi da Copa do Rei da Espanha, segundo troféu com a camisa azul-grená, vitória por 3-1 contra o Las Palmas na final. Depois que essa temporada chegou ao fim, o Cruyff colocou fim também na sua carreira. Ele sofreu uma lesão gravíssima enquanto estava pelo Barça, e isso desanimou de continuar a jogar futebol. Com a camisa do clube catalão, o holandês somou 183 partidas, 60 gols e 2 títulos conquistados. Em 1978, o atual vice-campeão do mundo, a Holanda, se classificou para a Copa.
mas o Cruyff não foi jogar. Muito se falava que o motivo foi repúdio ao sistema de ditadura militar que vigorava na Argentina, país sede, ou até mesmo porque ele se desentendeu com a Federação Holandesa de Futebol, uma vez que o Cruyff sempre foi um cara que não aceitava receber ordens ou ser contrariado. Em entrevista à Catalunha Rádio em 2010, ele esclareceu o real motivo da ausência daquele que era um dos maiores jogadores do mundo naquela época. À noite entraram em minha casa vários homens armados e amarraram a mim e minha família. Chegaram a pôr um revólver na minha cabeça. As crianças iam ao colégio com seguranças. Eu ia aos jogos com seguranças. A polícia dormiu em nossa casa por 3, 4 meses. Isso me fez mudar de ponto de vista. Há momentos na vida em que outros valores predominam. Queríamos parar um pouco e ser mais sensatos. Era o momento de colocar o futebol de lado. Não podia jogar o Mundial depois daquilo. O último jogo com a camisa da Holanda foi um ano antes, 77. E depois de tudo isso, o Cruyff não voltou mais a defender a laranja. Foram 48 partidas, 33 gols marcados, 27 assistências e nenhum título conquistado. Quando deixou o Barça, o Cruyff tinha decidido por parar de jogar, mas o insucesso nos investimentos na criação de porcos fizeram com que ele se visse obrigado a retornar aos gramados por estar necessitado de dinheiro. Ele então escolheu o futebol dos Estados Unidos, um lugar pouco popular, onde poderia ficar bem longe dos holofotes e muito mais tranquilo. Lá não ganhou títulos, mas jogou muito bem num time chamado Los Angeles Aztecs. Foram 27 jogos e 14 gols marcados. No ano seguinte, 1980, foi jogar em outro time da Liga Norte-Americana, Washington Diplomatics. Lá ele se desentendeu com treinadores. Chegava até mesmo a ignorá-los, dizendo para os companheiros não fazerem o que lhes era pedido pelo professor. Apesar dos problemas de relacionamento, ele jogava bem, e só saiu do time porque eu mesmo passava por crise financeira. No Washington, o Cruyff disputou 32 partidas e marcou 12 gols. A passagem pelos Estados Unidos fez com que o Cruyff voltasse a se encantar pelo esporte, já que depois que deixou o Barça tinha perdido totalmente a vontade de jogar. Sem clube, era pretendido por diversos times europeus, Arsenal, Leicester, Hamburgo da Alemanha, mas optou pelo Levante da Espanha, pelo desafio de levar o clube à primeira divisão, já que naquela época estava na Série B. Mas uma lesão encurtou as aparições do jogador, que não conseguiu cumprir os objetivos. No Levante ele jogou só 10 partidas e marcou 2 gols. Jogou um amistoso pelo Milan sem condições de jogo e acabou jogando mal, não acertando com o clube. Querendo um novo rumo na carreira, nada como voltar para casa. A princípio, o Cruyff seria auxiliar técnico do Ajax, mas logo foi inscrito como jogador e calou aqueles que o criticavam. A intenção era retomar o bom ritmo para disputar o Mundial de 1982, mas a Holanda sequer conseguiu se classificar. Quanto ao Ajax, o clube ganhou o campeonato holandês naquela temporada. O Cruyff conviveu com Frank Rijkaard e Marco van Basten, ambos ainda garotos. Aliás, a estreia do Van Basten no futebol foi substituindo justamente o Cruyff. Na temporada de 82 e 83, o Ajax voltou a ganhar a Liga Nacional, ganhou o campeonato holandês como de praxe e faturou também a Copa da Holanda, com gol do Cruyff numa vitória por 3-1 contra o NEC. Apesar da idade, o Cruyff seguia sendo titular da equipe e ainda gastava a bola. Mas depois que essa temporada terminou, ele foi dispensado pelo clube, pois o Ajax não queria pagar o que o Cruyff queria, então o veterano quis se vingar em jogar no rival. No Ajax, o Cruyff disputou 366 partidas, marcou 269 gols e ganhou impressionantes 18 títulos. Conforme prometido, o Cruyff foi jogar no Feyenoord, e lá ele conviveu com outra lenda do futebol holandês, que era o na época jovem Ruud Gullit. A temporada do clube foi muito boa. O Cruyff jogou muita bola e mostrou ao Ajax que ainda tinha muita lenha para queimar. O clube ganhou a Copa da Holanda e também o campeonato holandês, saindo da fila de muitos anos. Mesmo o Ajax tendo o goleador do campeonato, Gênio Van Basten, o Feyenoord ganhou com certa folga aquele título, jogando muito bem. O Cruyff, por sua vez, disputou grande parte dos jogos e jogava os 90 minutos em boa parte deles. Mas, depois que a temporada acabou, Johan Cruyff decidiu, dessa vez em definitivo, pendurar suas chuteiras. No Feyenoord ele jogou 44 partidas, marcou 13 vezes e ganhou 2 troféus. Atuando pelos clubes, a lenda do futebol holandês jogou 662 jogos, marcou 370 gols, deu 327 assistências aproximadamente e ganhou 22 títulos oficiais. O legado como futebolista acabou, mas de treinador estava apenas começando. Começou na temporada de 85 e 86, quando retornou ao Ajax. Terminou a Eredivisie em segundo lugar, vendo o PSV ser campeão, mas venceu a Copa da Holanda nessa temporada. Nas 2 temporadas seguintes, ganhou de novo uma Copa da Holanda e também conseguiu ganhar a Recopa Europeia.
Finalizou seu trabalho como técnico do Ajax em 1988, com 3 títulos conquistados. No Barcelona continuou a querer jogar seu futebol total, seu futebol bonito que não visava o resultado como principal objetivo, mas sim o desenvolvimento dos atletas e da filosofia do clube. No Ajax por muitas vezes chegou a não ser compreendido pelos jogadores, mas no Barça o time deu muita liga. E aí nesse tempo no cargo, sempre com o respaldo da diretoria no sentido de paciência com os jovens e com a ideia de criação dos próprios jogadores, atletas formados na canteira, deu muito certo. O maior susto do Cruyff no cargo não teve a ver com as 4 linhas, mas sim o fato de ele ter sofrido um infarto em 1991, que por muito pouco não o matou. A causa provavelmente foi o uso deliberado de cigarro, que ele fumava desde quando era jogador. Durante 8 anos como comandante do Barça, ganhou vários prêmios individuais, e enquanto técnico do clube treinou lendas do futebol, Guardiola, seu pupilo, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov e, claro, Romário, onde o holandês é protagonista na falácia dos 3 gols do intervalo e no Carnaval do Baixinho. O brasileiro, aliás, não tem o menor pudor ao falar do Cruyff, e atribui ao holandês o status de melhor treinador que já trabalhou. Com relação aos troféus, como técnico do Barcelona, o Cruyff ganhou uma vez a Copa do Rei, 3 vezes a Supercopa da Espanha, 4 vezes o Campeonato Espanhol, uma Liga dos Campeões de 91 e 92, com aquele time que ficou conhecido como Dream Team, o time dos sonhos, ganhou também uma Supercopa da UEFA e uma Recopa Europeia, totalizando 11 títulos em 8 anos. A saída do clube, como não poderia deixar de ser, foi bastante conturbada. Quando soube que seria substituído, Cruyff jogou uma cadeira na porta da sala da diretoria do Barça e ainda rogou pragas para os administradores do clube. De 2009 até 2013, treinou a seleção da Catalunha. Por não ter reconhecimento da FIFA, jogava partidas esporádicas, e no ano de 2013 ele deixou o cargo. Participou também da parte administrativa do Ajax e também do Chivas Guadalajara do México nesse meio tempo. Em outubro de 2015 foi anunciado oficialmente que o Cruyff estava com câncer de pulmão. Apesar de ter parado em 91 depois do infarto, a vida inteira quase fumando foram as principais razões para que isso acontecesse. E aí no dia 24 de março de 2016, Johan Cruyff acabou, infelizmente, sendo vítima da doença e veio a falecer. A repercussão da morte do Cruyff ganhou o mundo, ganhando diversas homenagens, minutos de silêncio, um mosaico lindo da torcida do Barcelona, mas a principal delas partiu do Ajax, que mudou o nome do seu estádio de Amsterdã Arena para Johan Cruyff Arena. Um símbolo do futebol total, do futebol bem jogado, da evolução do jogo. Um cara que fazia parecer que jogar bola era a coisa mais simples do mundo. Tinha sua personalidade contestável, seus desentendimentos e brigas ao longo da vida e carreira não foram poucos, mas isso só ajudou a construir um personagem gigantesco na história do futebol. Ele deixou um legado enorme até os dias de hoje. Ele é influência para inúmeros treinadores do mais alto escalão que ainda empregam seus conceitos, suas ideias. Essa foi a lenda Johan Cruyff. A quem assistiu até aqui, espero muito que tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e mandar o link para os amigos que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!